Estamos felizes, nós já estivemos esta tarde em Viana, do Alentejo, nosso concelho aqui mais próximo, e acreditamos que Deus vai fazer grandes coisas nestes concelhos que não têm o Evangelho. Temos vários concelhos sem nenhuma igreja evangélica, não é? Mas acreditamos que o Evangelho vai chegar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus queridos irmãos, tem sido bom, tenho aproveitado a minha ida à Viana, uma vez que somos parceiros também desta missão. Vamos fazer em abril um ano que implantámos a igreja, abrimos a igreja ali, e Deus está a abençoar, já temos um bom grupo, não é? Deus está a abençoar, obrigado a todos que têm cooperado. O irmão Daniel Elias também já cooperou lá um mês. Hoje Miguel está sempre pronto, e a Mariana também. Miguel Lisboa, onde é que ele está? Miguel Lisboa também. Então, obrigado a todos. Quando nós sempre pedimos, sempre estão prontos, pastor Daniel Costa, outros irmãos. E hoje foi o pastor Pedro que esteve connosco, não é? Ministrando a palavra, ajudando a música. E isto é bom. Meus queridos irmãos, foi bom também ontem à noite. Não sei se todos sabem o que se passou aqui ontem à noite. Mas os homens de Deus estiveram aqui. Tivemos aqui num culto, no churrasco a seguir. E sabe, foi muito bom. Pelas perguntas deles, eu vi que eles estavam sensibilizados. Eles prometeram tratar bem as esposas, amá-las, fazer-lhes vontades. Oh, tanta coisa, tanta coisa. Eu, perante tudo aquilo que eles disseram, eu vou pedir às irmãs de Efésios 4, sujeitai-vos em tudo aos vossos maridos. Louvamos para Jesus. Perante o amor destes, que é que não se sujeita, irmãos? Não é? Eles vão amar mesmo a sério, não é? Não estou a brincar, não é? Muito bem. Então, meus queridos irmãos, hoje em Portugal, não é? Em vários países da Europa, não é? Festeja o Dia do Pai, não é? E eu estava a orar a Deus que aqui ia falar sobre este tema, não é? Então Deus colocou no meu coração falar sobre a paternidade de Jesus Cristo. E talvez tenhamos um tema para desenvolver muito sobre este assunto. E peço aos irmãos recém-chegados do Brasil que me perdoem de eu falar muito, de acentuar poucas palavras. Espero que me entendam, está bem? Então, meus amados irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele teve um pai adotivo, um tutor. Deus preparou um tutor para o seu Filho Jesus Cristo, para tratar dele, para cuidar dele, para o proteger, não é? E preparou também uma mulher especial, Maria, para dar à luz o Salvador do mundo, Jesus Cristo. E, meus amados irmãos, hoje celebra-se, 19 de março, como diz o mundo cristão católico, a solenidade de São José. Neste dia a Igreja recorda solenemente a santidade e a vida do seu padroeiro, que celebra 153 anos, que foi declarado padroeiro universal da Igreja pelo Papa Pio IX, em 8 de dezembro de 1870. Passaram-se 153 anos. Apesar de José ser pai adotivo e tutor de Jesus, ser muito citado e adorado até pela Igreja Católica, a Bíblia menciona o nascimento de Jesus Cristo e fala alguma coisa acerca do pai adotivo, do padrasto de Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouco sobre esta personagem, José. José veio da linhagem de Davi. Mateus 1,16 diz que ele era filho de Jacó, seu pai chamava-se Jacó, e José, marido de Maria, de qual nasceu Jesus, que foi chamado o Cristo. Então nós sabemos que ele era da linhagem de Davi. Entrou na linhagem também da família de Jesus Cristo. José era conhecido, como diz Mateus 13:55, José de Nazaré e José o carpinteiro, porque ele era carpintaria, tinha uma carpintaria e fazia trabalho de carpintaria, e ele era conhecido como José o carpinteiro. Por isso Jesus também era conhecido como o filho de carpinteiro, não é? Porque ele também aprendeu a profissão. Nós já vamos falar um pouco sobre a infância, sobre a juventude de Jesus, sobre aquele interregno dos 12
até aos 30 anos, quando ele começou oficialmente o seu ministério. É interessante falar um pouco também sobre isto. A palavra de Deus diz que Deus deu uma revelação, através do anjo, a José, que Maria estava grávida. Mateus 1,19. E ele ficou muito furioso, era um homem justo, isto não está certo. A minha namorada ficou grávida, eu não tive relações sexuais com ela, alguma coisa não está bem. E ele tentou deixá-la secretamente, porque a amava muito e não queria que lhe acontecesse mal. Porque se ele dissesse que ela foi infiel, ela seria apedrejada. E ele não quis, ele realmente silenciou. Mas o anjo voltou a falar com ele e lhe revelou, Mateus 1,20, que aquilo que estava gerado em Maria era obra do Espírito Santo. Ela não tinha sido infiel. E José crê na revelação de Deus e aceita Maria como esposa. Mateus 1,25. Mas tem o cuidado de não ter relações sexuais com ela até o menino Jesus nascer. Como diz Mateus 1,25. Ele era conhecido como um homem justo e responsável. Mateus 1,19. No momento, José recebeu a revelação do anjo a respeito da gravidez. E ele obedeceu à orientação de Deus, assumiu aceitar Maria como sua mulher e a responsabilidade de cuidar do Salvador. A palavra de Deus diz isto, que ele foi realmente um cuidador de Jesus Cristo. Mateus 1,24. Pôs o nome a Jesus também, Mateus 1,25, chamou-lhe de Jesus, que é o Salvador, aquele que viria a ser o Salvador dos nossos pecados. José também foi protetor do Senhor Jesus. Era realmente um tutor, protetor. Ele protegeu. Quando Herodes quis matar as crianças de 2 anos para baixo, diz a palavra do Senhor, que ele foi revelado em sonho pelo anjo que ele deveria fugir para o Egito. E ele fugiu para o Egito para proteger o menino Jesus. Ele realmente foi um padrasto extremoso, alguém que protegeu a família, não é? De uma forma muito interessante. Era temente a Deus. Lucas 2,41 diz que ele costumava ir ao templo de Jerusalém para adorar, não é? Ele era realmente também muito temente a Deus. No episódio de Lucas 2,41 a 46, diz que Jesus desapareceu a Maria e a José e eles foram procurá-lo. E quando o encontraram, ele tinha 12 anos, encontraram-no no templo disputando com os doutores, com uma sabedoria extraordinária de Jesus. Depois há um interregno dos 12 anos até aos 30 anos. Aqui, a partir deste episódio de que José, quando realmente, no versículo 48, quando Maria diz a Jesus, com 12 anos, eu e o teu pai estamos preocupados, procurávamos e não te encontrávamos. No versículo 48, e diz a palavra do Senhor, que a partir deste momento, a Bíblia não relata mais o nome de José. Alguns comentadores bíblicos defendem que José teria morrido, não é? Antes da crucificação de Jesus. Isto porque, quando Maria está a assistir à crucificação do Senhor Jesus, o Senhor Jesus tem o cuidado de entregar Maria ao seu discípulo que ele amava, ao seu discípulo mais novo, João. E disse, João, toma conta dessa mulher, ela vai ser a tua mãe. E diz realmente a Maria que João vai ser o seu filho, para tomar em conta um do outro. Então, meus amados irmãos, se José estivesse vivo, ele estaria ao pé de Maria. Eu não deixaria Maria ali, sozinha, não é? Mas, portanto, concordamos que realmente ele tivesse morrido, José, e não assistisse à crucificação de Jesus. Meus amados irmãos, Jesus nunca chamou, que eu conheça na Bíblia, nunca chamou pai a José, nem nunca chamou mãe a Maria. Um dia eles procuraram Jesus e a palavra de Deus diz que os discípulos disseram a Jesus, Mateus 12, 46 a 50, tua mãe e os teus irmãos te procuram. Ele teve mais irmãos, a palavra de Deus menciona o nome deles, não é? E teus irmãos e tua mãe te procuram. E Jesus tem o cuidado de dizer assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que obedecem ao meu Pai que está no céu. Amém? Então, nós sabemos que Maria
foi agraciada para ser mãe de Jesus, foi escolhida, não é? Foi bem-aventurada entre as mulheres, foi escolhida. José também foi escolhido para ser o tutor de Jesus, um tutor extremoso que cuidou bem, não é, do Salvador. Mas, meus irmãos, nem Maria é mãe de Deus, nem José é pai de Deus, de maneira nenhuma. Isso é invenção humana. Eles foram escolhidos realmente para entrar no plano de Deus, escolhidos para entrar no plano de Deus, para cuidar do Salvador, para dar à luz o Salvador, e José cuidar também do seu filho adotivo. José teve outros filhos, conforme encontramos aqui na palavra de Deus, mas depois há aquele silêncio, não é? Há aquele oculto, não é? Dos 12 aos 30 anos, que passam 18 anos. E talvez muitas pessoas dizem, mas o que Jesus fez nesses 18 anos? Ele está no meio dos doutores, com 12 anos, e depois aparece aos 30 anos no seu ministério oficial. Meus amados irmãos, eu quero vos dizer que os 30 anos era a idade que os profetas iniciavam o seu ministério. Então Jesus também obedeceu a essa regra. Mas o que é que ele fez naqueles anos, de 12 anos até 30 anos? Ele certamente fez escola, ajudou o seu pai na carpintaria e começou-se a preparar para o seu ministério. Ele disputava com os doutores, já na sinagoga, né, como a palavra de Deus diz, e depois oficialmente ele começa o seu ministério de uma forma poderosa, não é? Antes aparece ainda João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor, não é? E depois ele aparece oficialmente o seu ministério, não é? Até ir à cruz do Calvário, morrer pelos nossos pecados. Meus queridos irmãos, José e Maria tiveram outros filhos, Mateus 13, 55 e 56, mencionam o nome de Tiago, José, Simeão, Judas, não é? E também as suas irmãs, não é? José sai da cena, como nós dissemos, seu nome não é mais falado. Mas, meus amados irmãos, eu vou deixar de falar do pai adotivo para falar do pai verdadeiro de Jesus. Nós sabemos, irmãos, que nossos pais muitas vezes são emprestados, não é? Também aqui. Mas nós temos um pai eterno. Temos um pai verdadeiro. O pai do Senhor Jesus Cristo. Ele também nos adotou como filhos. E nós somos filhos dele. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou falar sobre o pai verdadeiro de Jesus. Ele teve um pai adotivo. Talvez muitos que estamos aqui já tivemos pais adotivos, padrastos, ou como queiramos chamar. Mas quando alguém recebe um filho, quer dizer, quando alguém recebe um filho como adotivo, deve cuidar bem dele, como José cuidou de Jesus. Amém? O verdadeiro pai de Jesus. Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, Mateus 16, 13, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E responderam alguns, João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros um dos profetas. E vocês? Quem dizem vocês que eu sou? Ele deixou os discípulos apreensivos. Quem é que vocês dizem que eu sou? O povo diz que eu sou um dos profetas. O povo diz que eu sou Elias, que voltei cá de novo. O que é que vocês dizem que eu sou? E, meus amados irmãos, Pedro respondeu, versículo 16, Mateus 16, 16, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém. O Pai verdadeiro de Jesus é o Cristo, é o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, no versículo 17, responde, tu és Simão, filho de Jonas, porque isto não te foi revelado pela carne, pelo sangue, pela tua sabedoria, mas foi o Espírito Santo que te revelou. Foi o Pai que está nos céus que te revelou. Amém? O Pai verdadeiro de Jesus Cristo enviou Jesus ao mundo. João 3,16, textuário da Bíblia. Obrigatório de todos memorizarem. Eu penso que não é preciso abrir a Bíblia para citar João 3,16. Pois não? Então vamos citar todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. João 3,16.
Então, meus queridos irmãos, Deus Pai enviou o seu Filho. Ele é o Pai verdadeiro de Jesus. Amém? Maria foi um instrumento usado por Deus para dar à luz Jesus. José foi um instrumento de Deus para ser tutor de Jesus, cuidar dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Pai verdadeiro. O Pai mencionado muitas vezes por Jesus. Ele mencionava muitas vezes o Pai do céu. Até fez uma oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus. Seja feita a tua vontade. Santificado seja o teu nome. Então, meus amados irmãos, eu quero falar um pouco sobre o Pai verdadeiro de Jesus Cristo. Hoje estamos no dia do Pai, não é? Podemos falar também sobre o Pai verdadeiro de Jesus. E nós precisamos saber, como muitas personagens da Bíblia sabiam quem era o Pai verdadeiro de Jesus. O anjo Gabriel sabia quem ele era. E diz Lucas 1,35, e respondendo o anjo disse-lhe, e descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Palavras ditas a Maria. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Então os anjos sabem que Jesus é Filho de Deus. Satanás também sabe que Jesus é Filho de Deus. Quando Satanás tentou Jesus, ele disse, tu és o Filho de Deus, faz com que estas pedras se transformem em pão. Satanás sabe que Jesus é Filho de Deus. E Jesus disse, Satanás nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, meus amados irmãos, Satanás sabe, os demónios também sabem que Jesus é o Filho de Deus. E estremecem. Mateus 8,29. Eis que clamaram dois endemoniados, clamaram dizendo que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus vivo. Filho de Deus, o que é que nós temos a ver contigo? E alguns até disseram, vieste-nos atormentar. Porque quando Jesus os repreendia, eles tinham que fugir, eles tinham que sair, ainda hoje é assim. Os irmãos podem dizer amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos sabiam quem ele era, que ele era o Filho de Deus. E sabiam não apenas pelos milagres, mas pelas suas maravilhas espetaculares que ele fez, o poder que ele tinha sobre a natureza. Mateus 14:33 diz que os discípulos iam lá no barco e Jesus começa a caminhar sobre o mar. E Jesus diz ao mar para se acalmar e ele se acalmou. E os discípulos olharam uns para os outros. Mateus 14:33. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Não temos dúvida. Nós andamos com Ele, mas temos a certeza que Ele é o Filho de Deus. Amém. Ele não é o filho de José, carpinteiro, não. Ele é o Filho de Deus. José, o carpinteiro, foi tutor de Jesus. Mas o Filho de Deus é o Deus que está no céu. É o nosso Pai Celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, Jesus disse ao cego, é também uma ilustração muito interessante esta passagem bíblica. O cego foi curado, o cego de nascença que foi curado por Jesus. Jesus ouviu que o tinha expulsado do templo, porque eles queriam saber porque é que ele estava a ver. Quem te abriu os olhos? Eu não sei quem me abriu os olhos. É um homem chamado Jesus, ele fez lodo, colocou nos meus olhos e disse, vai ao tanque de Siloé, lava-te. E eu fui, obedeci e voltei vendo. Quem ele é, não sei. É um homem chamado Jesus. Ele curou-me, ele deu-me vista. Tu não podes dizer isso. Expulsaram-no do templo. Os pais chamaram os pais não se queriam meter em confusão. Perguntem-lhe a ele que já tem idade. Uma coisa é certa, nós testificamos que ele era cego, agora está a ver. Mas, meus amados irmãos, acontece que uma coisa muito interessante é que o próprio Jesus se declara a este homem como Filho de Deus. Ele declara-se a este homem que estava a ver, que tinha sido cego, e diz a palavra de Deus em João 9:35. Jesus perguntou ao homem que tinha sido expulso do templo, crês tu no Filho de Deus? Versículo 36. E ele, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Eu sou o Filho de Deus. Eu que estou a falar contigo sou o Filho de Deus. E, meus amados irmãos, isto é alguma coisa tão interessante, não é? Como Jesus também reforça e declara que é Filho de Deus. Embora as pessoas ficassem escandalizadas com as suas palavras, mas Ele é o Filho de Deus vivo.
O apóstolo Paulo diz que ele foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santificação e pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, Romanos 1,4. E depois de ressuscitar dos mortos, diz a palavra de Deus, que lhe foi dado todo o poder no céu e na terra. Ontem havia aqui uma pergunta que nos perguntavam, não é, como é que a gente se podia dirigir a Deus? Podíamos pedir a Jesus sozinhos, podíamos pedir a Deus, como é que a gente podia pedir ao Pai? E eu disse, olha, podemos pedir ao Pai em nome de Jesus, só podemos chegar ao Pai em nome de Jesus. Mas a Jesus podemos pedir diretamente, porque Ele foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra depois de ressuscitar. Amém? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. O Pai deu-lhe todo o poder. Quando Ele foi obediente até à morte, e morte de cruz, como está em Filipenses 2, 8 e 9, Ele se tornou obediente até à morte, portanto Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Todo o poder lhe foi dado. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele foi declarado Filho de Deus em poder. Louvado seja o nome, depois de ressuscitar, Ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Jesus, ressurreto e vivo, tem todo o poder para salvar, para libertar, para dar vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, e de alguma forma nós também somos chamados irmãos de Jesus. Porquê? Porque a todos quando receberam Jesus, Deus lhe deu poder de serem chamados filhos de Deus. Então nós também somos chamados filhos de Deus. E diz a palavra do Senhor, Romanos 8, 29, que realmente nós somos irmãos entre o primogênito. E em Hebreus 2, 11, diz que Jesus não se envergonha de ser nosso irmão, o nosso irmão mais velho, primogênito de Deus. Hebreus 2, 11. Ele não se envergonha, não é? De nos chamar irmãos. É interessante que Jesus disse aos seus discípulos lá em João 15, já não vos chamo servos, mas eu tenho-vos chamado de amigos. Por tudo quanto recebi do meu Pai vos tenho revelado. Não apenas Jesus nos chama amigos, mas eles chamam-nos irmãos, porque somos todos filhos de Deus. Louvamos para Jesus? Somos todos filhos de Deus. E a boa notícia é que, como filhos de Deus, nós também somos herdeiros de Deus. Vamos ter a vida eterna, vamos morar com Jesus eternamente. Louvado seja o seu nome. Meus amados irmãos, o Pai verdadeiro de Jesus também é o nosso Pai. Isto nos alegra muito. E Jesus disse algumas coisas interessantes que nós podemos ver em Mateus 6, 26. 6, 26. Diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 25. E por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Olhai as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem juntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ou qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andeis ansiosos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo o Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Mas se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas gentis procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe. Vosso Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mas é tão bom quando nós sabemos que o nosso Pai Celestial, Ele sabe das nossas necessidades. E você tem que confiar nisso. Antes, você tem que lhe pedir, com certeza.
Porque Jesus deu esta orientação. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o bem àqueles que lhe o pedirem. Amém? Então nós temos um Pai bondoso lá no céu, como nós cantávamos este hino da nossa harpa, não é? Um Pai bondoso tenho lá no céu. Um Pai bondoso tenho lá no céu. Nós temos um Pai bondoso lá no céu, irmãos. Um Pai que cuida de nós. Um Pai que conhece as nossas necessidades. O Pai que cura as nossas feridas. O Pai de toda a consolação. Ele cuida de nós. Ele sabe quais são as nossas necessidades neste momento. Ele conhece o dilema do teu coração. Ele conhece a preocupação que tu tens com o dia da manhã. É por isso que o Senhor te diz, nesta tarde o Senhor te diz, não estejas inquieto quanto ao dia da manhã. Basta cada dia o seu mal. Pensa hoje chegar-te a Deus. Pensa hoje reconciliar-te com Deus. Pensa hoje buscar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas que precisares, o Senhor te vai dar. O Senhor te vai acrescentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pensa também em fazer a vontade do Pai que está nos céus. Ele é nosso Pai Celestial. Mas Jesus disse, este versículo está na base do meu testemunho, da minha conversão. Porque eu conheci Jesus e andava com um pé dentro e outro de fora dos caminhos do Senhor. E um dia abri assim a Bíblia à sorte e comecei a ler Mateus 7:21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizei eu, não fiz eu maravilhas em teu nome. E o Senhor lhe dirá, aparta-te de mim, tu que praticaste a iniquidade, eu não te conheço, tu nunca me obedeceste, tu sempre fizeste o que quiseste, o que querias, sempre fizeste a tua vontade, não te preocupaste em fazer a minha vontade. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. E a nossa prioridade, irmãos, a nossa preocupação deve ser fazer a vontade do Senhor que está nos céus. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero realmente que a minha vontade fique de lado. Eu quero que tu te sentes no trono da minha vida. O meu eu fica ao lado. Porque às vezes o nosso problema é o nosso eu estar sentado no nosso trono. Eu quero, eu posso, eu mando, eu faço o que quero, ninguém manda em mim. Não deixamos que Jesus se sente no trono da nossa vida e seja o Senhor da nossa vida. Mas Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Ele quer ser o Senhor da tua vida. Porque se Ele for o Senhor, a tua vida vai mudar. Tu vais ser abençoado. Deus vai trazer um tempo de refrigério à tua vida. Porque o nosso Pai Celestial, o nosso Pai cuida de nós. Ele sabe o que nós precisamos neste momento. Ele sabe o que tu precisas. Ele conhece a tua tristeza. Ele conhece a origem da tua tristeza. Não há nada que Ele não conheça. Ele conhece a razão da tua tristeza. E se Ele curar essa razão, tu vais ficar bem. Amém? Nós vamos ter um tempo de consagração.